do grande rei, Shemelech, quero estar lá. Yerushalayim, Yerushalayim, Construíram sinagogas, templos, igrejas para o seu próprio benefício. Para você que não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, dê o seu like, faz o seu comentário e venha comigo nessa próxima aula do Zerev Rav. Bem-vindos ao nosso projeto Revelando o Oculto. Essas pessoas que estão brincando com a Torá, brincando de ser judeu, essas pessoas estão atraindo para si mesmo um desastre. Olá, Shalom, bem-vindos mais uma vez ao nosso projeto Revelando o Culto. Esta é a segunda parte do estudo, o Zerev Rav, a grande multidão. E eu gostaria aqui, nessa próxima aula, estar revelando para você aonde eles estão infiltrados e qual é a forma de manipulação dessa grande multidão. Na aula anterior, eu trouxe para vocês a raiz deles. Da onde eles vieram e quais são seus descendentes. Mas dessa vez agora eu quero trazer para vocês algo revelador, algo que mudará todo o seu pensamento sobre as religiões. Na aula anterior eu trouxe a referência dos dois nomes dos malachins, dos anjos, que iniciaram toda essa destruição que adentrou dentro do planeta Terra, nesse mundo de Malhut, o mundo da ação. Eu quero trazer então para vocês sobre os Giburim. Quem são os Giburim? Os Giburims são aqueles que construíram sinagogas, templos e igrejas para o seu próprio benefício. Mas eles afirmam que fazem tudo isto pelo amor que eles têm por Deus. Os Giburim vêm da palavra poderosos. São estes que esse texto traz. Eles são os poderosos, homens de nome. Bereshit 6:4. Eles vêm do lado daqueles que disseram: vinde,
edifiquemos uma cidade e façamos um nome para nós mesmos. Bereshit 11:4. Os Giborins estão associados a estes dois versos importantes. Preste atenção. Eles vêm do lado daqueles que disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e façamos um nome para nós mesmos. Esses homens constroem sinagogas, estivot, e nelas colocam rolos da Torá, com ricos ornamentos, mas eles não fazem isso por causa do Criador, mas apenas para se tornarem um nome. E como resultado disso, os poderes do mal governam sobre Israel e sobre o mundo. Atenção! Por causa destas ações, o mal governa Israel e o mundo. Por causa de alguns indivíduos que utilizam o rolo da Torá em algumas sinagogas, estivot e também templos cristãos. E o que isso traz? O resultado do mal. Então o mal governará sobre Israel e sobre toda a face da terra. Quem são o pó da terra? De acordo com o verso, e as águas prevalecerão grandemente sobre a terra. Bereshit 7:19. Ok. Quem são essas pessoas que levantam templos, estivot, sinagogas, dizendo, fazendo pelo agrado a Deus, mas apenas para os seus fins próprios? Conhece alguém assim? Conhece alguns líderes assim, que cobram uma fortuna para você passar um Shabat numa sinagoga? Você conhece alguém que cobra muito dinheiro para uma Brit Milá? Você conhece alguém de nome que cobraria muito caro para uma reza, para uma oração, numa igreja ou num templo? Conhece alguém assim? Estes são os Giborim. Entendeu ou não? Bom, todo o contexto religioso será revelado aqui. Não importa de qual seja a religião. Eu não quero fixar somente este assunto numa temática religiosa, que isso pode tornar até uma perseguição religiosa com um intuito direcionado. Bom, conhece alguém que cobra dinheiro? Hoje está mais fácil pelo Pix, te cobrando para fazer uma tefilá, te cobrando para fazer uma oração. Então, o mal então governa sobre Israel. Bom, devemos entender que Israel não é simplesmente uma cidade ou um país. Tem algo muito mais profundo sobre o nome Israel. E claro, todos que estudam a Guemará, o Talmud e os Midrash sabem realmente o significado da palavra Israel, que não é simplesmente um estado, um país. Sabe, com toda sinceridade, quem realmente é Israel. Bom,
Vamos falar então sobre os Refaim. Os Refaim abandonarão Israel quando tudo começar. Nada mais justo do que trazermos os fatos atualizados. Bom, tivemos agora, poucos meses atrás, o início de uma guerra em Israel, onde se levantou várias nações a favor de Israel, e principalmente uma nação, Estados Unidos da América, e eu já sabia que ela também abandonaria Israel, não só ela, quanto as outras nações abandonariam Israel. Esses são os Refaim. Os Refaim significa os fracos. Vamos entender basicamente essas palavras. Eles são os fracos. Eles estão na quarta seção da multidão mista. Eles fazem parte desse grupo. São aqueles que estão vendo Israel em apuros. Eles os abandonaram. Bom, antes de começar a guerra lá em Israel, eu já tinha conhecimento sobre esses assuntos que eu vinha já estudando. Então resolvi compartilhar com o Jorge Ramos, um grande amigo, e muito do que compreendemos sobre esses assuntos estão, de fato, relacionados com tudo que está acontecendo agora. Sabemos de todos os países que abandonaram Israel. Eles fazem parte dessa multidão mista. E o mais incrível dessa multidão mista é que, principalmente muitos evangélicos que antigamente se direcionavam a Israel como um local sagrado, santo, hoje mudaram de posição, mudaram de entendimento, e muitos deles estão a fazer parte dessa grande multidão mista que também já abandonaram Israel. Estes são os fracos. Temos então os Giburim, os poderosos. Temos os Refaim, os fracos. Os Refaim não só abandonarão, mesmo que eles estejam em posição de ajudá-los, ajudar o povo de Israel, eles também negligenciarão a Torá e os seus estudantes, a fim de agradar-se com os não-judeus. Deles é dito: eles são os Refaim, sombras. Eles são os fracos, sombras. Eles não se levantarão. Yeshayahu 26:14. Quando a redenção chegar a Israel, toda sua memória perecerá, ou seja, será aniquilada. Toda sua memória será apagada. O Erev Rav traz ao mundo para o estado de Tohu Vavohu. A última seção é os Anakim, que é os gigantes, de quem está escrito: eles serão como os colares, que vem da palavra Anakim. O significado é colares, como colares em seu pescoço. Deles é dito: os Refaim são igualmente contados como os Anakim. Ou seja, eles estão no mesmo nível um do outro. Tudo isso tende a trazer ao mundo de volta ao estado de Tohu Vavohu. Este é o estado que causaram destruição ao templo, ao Beit HaMikdash. Mas assim como Tohu Vavohu
deu lugar à luz. Assim, quando a Shem se revelar, todos eles serão varridos da terra. Mesmo assim, a redenção não estará completa até a destruição dos Amalequitas de Ameleque. E será exterminado, pois, contra Ameleque foi feito o juramento de que o santo Kadosh Baruch Hu guerreará contra Ameleque de geração em geração. Shemot 17 e 16. Bom, como que a Torá aqui ela é enfática? Por que combater os Amalequitas, Ameleque, de geração em geração? Desde o Êxodo. Por que está escrito que o Eterno guerreará contra Ameleque de geração em geração? Bom, os Amalequitas não deu início há 2000 anos atrás. Deu início desde o início da criação. Como foi trazido na aula anterior, o assassinato de Ravel deu início à descendência de Caim, o mal. E esse mal vem sendo combatido de geração em geração. Passou então pelo dilúvio e eles escaparam. Estão aqui hoje. E o Eterno está combatendo os Amalequitas, Ameleque, novamente. Não devemos associar somente os terroristas do Hamas como os Amalequitas. Não é só eles. Tem mais espalhados pelo mundo. Bom, quando Ameleque, que é o Zereverav, forem exterminados, o santo vai se revelar e o mundo será outro. O Zohar continua. Estas são as gerações do céu e da terra. A expressão. Estes são aqui correspondente à mesma expressão do texto. Estes são os teus deuses, ó Israel. Shemot 32 e 4. Importante esse verso. Quando estes forem exterminados, a multidão mista, Ameleque, será como se Deus tivesse feito o céu e a terra naquele dia. Bom, suponhamos que a terra, os céus e a terra ainda não foram feitos. Suponhamos que estamos vivendo uma outra realidade, uma simulação. Digamos que nada disso está acontecendo. Digamos que todo esse processo que estamos passando hoje é apenas um teste para dar início a uma nova era, um novo mundo, um novo céu e uma nova terra. Por quê? Porque a terra hoje está voltando ao seu princípio de torro, favorro, sem forma e vazia, que deu início à destruição da humanidade. Digamos que essa realidade não existe, que tudo isto é uma simulação da realidade de que o mundo ainda não foi feito. Bom, isso bate com alguns pensamentos meus, mas por favor, não me chame de louco. Sabemos que na contagem bíblica não temos a percepção de uma contagem original com que podemos contestar com a afirmação de como foi o processo da criação e de quanto tempo levou para tudo ser formado. Bom, se estamos no mundo
de plena evolução e crescimento, aonde estamos no processo de criação. Exemplo, se você pegar a muda de uma planta, plantar, regar, ela crescerá e dará frutos. Esse é o processo da evolução da criação. Então, o mundo está no processo evolutivo da criação. Isso significa que ainda não houve o tempo com que tudo fosse criado, que tivesse um fim da criação. Ou seja, não existe uma linha aonde começou o processo da criação e aonde há o fim da criação. Pois este fim da criação não chegou. Ainda estamos na linha de tempo aonde tudo é formado ainda. Estamos no processo evolutivo da criação. Não chegamos no fim deste processo da criação. Então, o que me chama a atenção é: será que não estamos no estágio de uma outra realidade, que atualmente esta seja uma realidade simulada? Há uma simulação de uma outra realidade, pois, conforme esse texto, aqui diz que quando acontecer a extinção deste grupo, dos Amalequitas, isto será como se o Eterno estivesse a fazer os céus e a terra novamente. Seria um outro processo. Bom, esse texto me chamou muita atenção quando eu estava estudando. Por quê? Porque ele traz aqui em Shemot 32:4. Leia. Acredito que não é só eu que posso ser chamado de louco. Mas preste bem atenção no texto. Quando haver a destruição de Amaleque, seria como se Deus estivesse fazendo tudo de novo. Como assim? Ele estivesse fazendo tudo de novo. Naquela época, Hashem se revelará com a Shekhinah. O que me deu a entender foi o seguinte: todo esse DNA misturado geneticamente, toda essa impureza que foi conectada com o homem, toda essa geração infectada, junto com essa grande multidão, serão exterminados. A terra ficará limpa de toda impureza. Isto será como se a terra e os céus estivessem sendo formados de novo. Compreende? Pensando de uma outra forma, podemos estar vivendo uma simulação aonde está acontecendo o processo da criação, mas ainda ela não terminou. Só terminará quando toda a raiz estiver sido arrancada da terra. A terra estará completa, feita da forma que era para ser. Compreende? Entendeu? Na linha do tempo. Nessa linha do tempo, após Adão, Harishon, Caim, Havel, dentro desse estágio de tempo, se iniciou o processo da criação. A criação foi infectada com a impureza e a mudança de DNA geneticamente, misturando então o DNA humano com a essência de anjos, e tudo isso ficou
manchado e impuro, para que seja voltado à pureza novamente todas estas gerações, como foi dito aqui, que o Eterno, ele guerreia em todas as gerações, os amalequitas, em todas as gerações, e quando chegar o fim dessa linha, todas essas gerações serão exterminadas da face da terra. Dará uma continuação do início, que seria o início do novo céu e a nova terra, após o extermínio dessa grande multidão mista. Lembrando, dentro desta grande multidão estão os Giburim, os que levantam sinagogas, templos e igrejas para o seu próprio bem. E dizem que é por amor, dizem que são chamados, escolhidos, e muitas pessoas acreditam neles. Você lembra na aula anterior quando eu disse que uma grande parte deles que utilizam desses meios para os seus fins próprios? Lembra de eu dizer que eles utilizam textos bíblicos, principalmente Malaquias 3:10? Só que eles não contam a verdadeira história de Malaquias 3:10, do início do verso, aonde o mandamento foi dado ao povo de Israel e o dízimo era para ser levado ao templo, o Beit HaMikdash, que só tinha Israel. E mais, somente uma tribo foi escolhida para o recolhimento do dízimo, que não era dinheiro, e sim alimentos, eram sacos de alimentos que eram divididos entre as viúvas e os órfãos. E era dividido uma parte para um grupo que cuidava do templo. Versos anteriores de Malaquias fala que se as portas do templo estivessem fechadas, não se poderia levar o dízimo no templo. Bom, não tem mais templo em Israel. Em Israel. No Brasil tem bastante templo, mas não é o Beit HaMikdash, que está em Malaquias 3:10. O que você conta é mentira. Você engana as pessoas com isso. Isso é mentira. Esse mandamento foi dado ao povo judeu, não os estrangeiros, não os goi. O Criador, o Santo Bendito seja, em nenhuma parte mandou você fazer templo, nem igreja, nem sinagogas. Não há parte nenhuma na Torá, ok? Tudo isso é enganação, mentira. Bom, o Zohar continua. O Zohar continua dizendo aqui: essas são as gerações do céu e da terra, depois de Ameleque. Naquela época, Hashem se revelará como a Shekhinah, com a presença dele, e o mundo será renovado, como está escrito, pois como uma nova terra e um novo céu. Yeshayahu 66:22. Naquela hora, o santo fará brotar do solo toda árvore agradável. Claro, estamos falando aqui em metáforas. Não estamos falando de árvore frutífera. É claro, a terra dará o início e irá florar como era no Gan Eden. Isso é fato. Mas esse texto que o Zohar traz aqui é simplesmente algo profundo.
O Zohar fala que o santo fará brotar do solo toda árvore agradável. Sabe aqueles, um segredo, sabe aqueles que você não tem coragem de acender uma vela? Aqueles que deixaram para nós conhecimentos, você não tem coragem de acender uma vela para esse tzadik? Ele brotará da terra. Somente isso que eu direi para você. Aqui, basicamente, está falando sobre o ressuscitamento dos mortos. Eles brotarão da terra. Aqui não está falando de cristão. Aqui não está falando de arrebatamento. Estamos falando da árvore que agradou a Shem, que fez um trabalho, que esteve na terra com o propósito de realmente ensinar, sem benefícios próprios, por amor ao santo. Quantos você conhece que fazem isso? Bom, eu conheço vários aqui no Brasil, no exterior. Todos têm um preço. E qual é o seu? Você já se perguntou? Ou você paga por isso? É claro, é muito mais fácil você pagar por isso. Muitas pessoas valorizam mais quando se paga. Ok, cada pessoa tem a sua escolha. Bom, depois do extermínio de Ameleque, haverá uma chuva da Torá, mas ela não descerá. Antes desses deuses da grande multidão sejam exterminados, a chuva da Torá não descerá. Preste atenção. Enquanto todos esses deuses da grande multidão, bom, vocês não querem que eu fale o nome de cada um deles, né? O Brasil tem um monte. Né? O Brasil tem um monte deles. Cada um com nome. Eu não vou recitar o nome de nenhum deles, por respeito a você que está assistindo aqui. A minha intenção não é desrespeitar a sua crença, nem de confronto com você. A minha intenção é de levar o conhecimento a você. Assim traz a Torá, que enquanto os deuses desta multidão não forem exterminados, não haverá chuva da Torá. Sabe o que isso significa? Isto significa que chuva significam bênçãos da Torá. Não haverá sobre o mundo. Bom, mas como destruir essa grande multidão mista? Na aula anterior eu disse que eles fazem parte de um plano maligno para destruir a humanidade. E eles estão e foram colocados em postos superiores para que nada os atinjam. São semideuses e não há ninguém que possa atingi-los, nem a justiça terrena, somente a justiça do alto. Esta os atingirá. Somente a justiça do alto destruirão eles. O homem aqui é incapaz
incapaz. Seja quem for você é incapaz de tocá-los. E olha, se você pesquisar sobre eles, você encontrará muita coisa. Muita coisa. Eles estiveram no Holocausto, em todas as guerras. Fizeram parte de projetos dolorosos sobre o mundo. Muita coisa. Mas você não é capaz de tocá-los. Na realidade, você nem chega perto deles. Eles são intocáveis pelos homens. Mas há lá em cima uma justiça que descerá sobre eles, exterminará todos, até os seus descendentes, suas raízes serão arrancadas da terra. Continuando. E Israel, que é comparado às ervas e às árvores, não poderá brotar, como é sugerido nas palavras: nenhum arbusto do campo ainda está na terra, e nenhuma erva do campo. Bereshit, Gênesis 11:5. Porque não havia homem, ou seja, Israel ainda não estava no templo para cultivar a terra com os sacrifícios. Naquele tempo, a Shekhinah não estará mais sobre o jugo do lado do mal. Isso significa que naquele momento a árvore da vida será plantada no jardim, e ele tomará também a árvore da vida e comerá e viverá para sempre. Bereshit 3:22. A Shekhinah não estará mais sobre o poder da influência maligna. Como assim? Então isso significa que a Shekhinah, que significa a presença do Eterno, ela pode ser influenciada? Ela pode ser manipulada? Retorne à minha fala anterior, quando eu disse que essa multidão, os Erevirav, usam textos sagrados, utilizam nomes sagrados, utilizam conhecimentos ocultos sagrados, invocam e convocam anjos. Eles conhecem os segredos. Isto é manipular a presença do Santo Kadosh Baruch Hu. E eles influenciam a Shekhinah para o lado do mal. Eles influenciam nos números, nas somas, datas. Tudo deles são códigos, números, porque a Torá é número, código, secreto. Não é simplesmente palavras, mas sim uma enciclopédia matemática. Se você acha que a Torá é simplesmente textos, infelizmente, você não sabe nada do mundo espiritual. A Torá não é simplesmente um texto, e sim uma enciclopédia numérica de segredos ocultos em números. Simples assim. Bom, somente quem estuda Gemátria no Tarikon sabe disso. Existem palavras em códigos, em números, não em letras, codificada aqui dentro. Daqui se extrai o seu nome, seu endereço, o nome da tua família,
tudo em números, codificado aqui dentro. Bom, vamos lá. Isso é um assunto para outra aula. Então, nesses dias não haverá mais um Deus estranho. Por essa razão, o proselitismo não será mais admitido nos dias de Mashiach. E a Shekhinah será como uma videira na qual não poderá ser enxertada nenhum rebento. Ou seja, não haverá mais uma divisão de DNA. Haverá somente um rebento de uma espécie especial. E nada poderá ser enxertado mais dentro dessa videira. Não haverá enxerto. Bom, eu já ouvi muitas pessoas dizendo que, principalmente o cristianismo, que eles são enxertados na videira de Israel. Quanta mentira, quanta enganação. Eu nunca vi isso na minha vida, em parte nenhuma da Torá. Nenhuma parte da Torá se diz que os estrangeiros são enxertados em Israel. Bom, não quero entrar em detalhes, mas Deus o livre se isso tivesse escrito. Toda árvore agradável, a sua antiga beleza será restaurada a eles, do qual nos é dito, e ele lançou do céu e da terra a beleza de Israel. Lamentações 2:1. A árvore do conhecimento do bem e do mal é a multidão mista, os Erev Rav. Vou dar exemplo aqui. Você conhece aqueles supostos cabalistas que utilizam a Sefirot de cabeça para baixo, que utilizam Goetia, aqueles supostos judeus que utilizam outras religiões como apoio, como o satanismo, cristianismo, chamado de messianismo, sheitoísmo, tudo finalismo, é um problema muito grave. Estes são os Erev Rav, a grande multidão. E quem está com eles também fazem parte desse grupo de Erev Rav. Eles estão por aí, enganam todos, enganam muitos. Muitos são enganados por eles. Eles têm uma boa fala, uma boa dicção, têm milhares de seguidores, ganham muito dinheiro nas plataformas. As próprias plataformas pagam muito dinheiro para eles contarem mentiras. Bom, eu acho que deve ser por isso que eu não consigo receber R$1 dessa plataforma. Acredito que deve ser por isso. Talvez se eu contasse um pouco de mentira também, talvez a plataforma me remunerasse pela mentira, porque o que eu vejo de pessoas sem conhecimento algum, pessoas estúpidas, mentirosas, facsínoras, pessoas que não têm o mínimo de pudor pelas pessoas, pessoas que não têm o mínimo de temor a Hashem e sabem que estão mentindo para as pessoas. Como que você pode utilizar meios para adquirir mansões, carros, viagens, carros importados, viagens nas costas das pessoas, dizendo a mentira? Hoje, essa grande multidão se alinhou com todas as religiões.
todas estão alinhadas e elas se tornarão uma. Você é especial porque você está ouvindo aqui que todas elas fazem parte de um sistema que é controlada pelas 5 famílias. Sim. Dizem 12, 13, não acredito. São 5. E cada uma dessas 5 tem uma origem. Os Nefilim, os Giborim, os Refanim, os Amalequitas. Todos eles estiveram no passado. Passaram no Holocausto. Estiveram no dilúvio. Todos eles. Todos eles estiveram. E eles estão aqui hoje, nos nossos dias. São os poderosos. Eles estão num patamar onde você não pode tocá-los. Como eu disse, nenhuma justiça nesse mundo pode tocá-los. Bom, e eles controlam você. Você é religioso. Você não está indo no seu templo buscar nada. Você só está recebendo ordens, obedecendo um comando. E não é comando do seu suposto Deus. É um comando que foi dado para você desde pequeno. E você deve obedecer esse comando até o dia da tua morte. E jamais você entenderá nada do que foi dito aqui. Todos eles serão eliminados. Até a memória deles serão arrancadas, exterminadas da face da terra. Só assim a terra estará reformada, reformulada, nova, como era para ter sido, sem a manipulação genética de DNA. E isso aconteceu de novo. Isso aconteceu de novo. Estamos no tempo do torro vavorro, sem forma e vazio. Espero que eu tenha preenchido as suas dúvidas. Não é religião que vai te levar para qualquer lugar. Não é religião que vai te levar para o céu. Ela apenas te afundará mais do que você está. Quer o seu templo? Chegue na tua casa. Monte um altar todos os dias. Marque um horário para você ir em direção ao nascer do sol. Marque todos os dias. Faça o Shema, o Amidá, o Shaharit. Leia a Torá neste altar. Acende uma vela para um tzadik todos os dias. Fale com Hashem todos os dias. Este é seu templo. Não seja manipulado por ninguém. Nunca seja manipulado por ninguém. Ouça a voz da tua alma, não do seu vizinho, mas da tua alma. Esteja entre os remanescentes que estarão no novo Shammai e o novo Eretz, numa nova terra. Que Hashem os abençoe. Que Hashem dê uma ótima semana a cada um de vocês. E eu acredito que eu teria muito mais para trazer para cada um de vocês. Mas eu encerro aqui. Que cada um de vocês busquem a verdade. Somente a verdade. E ela não está em religião. Toda a verdade, ela vem do alto e é dada a cada um de nós.
por centelha, individualmente. Que Hashem nos abençoe. Traga muita paz a cada um de vocês. E respondendo ao meu amigo e irmão do Telegram, que ele disse para mim que era para mim trazer sobre esse assunto, direcionar esse assunto. Acredito que essa aula ficou bem direcionada a todas as religiões que mentem, enganam as pessoas. Que Hashem os abençoe. Shalom a todos. Lehi Traud. E tudo de bom. Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, asher kiddushenu b'tzvotav v'tzivah.